Meus irmãos, a paz de Deus para todos vocês. Hoje eu vim trazer um testemunho para vocês aqui para falar sobre reciprocidade, né? Reciprocidade é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar de outras pessoas, certo? E o interessante, irmãos, é que a gente já tenha essa atitude por conta própria, né? Tem um galinho aqui, eu já expliquei para vocês nos outros vídeos, eles ficam aqui fazendo barulhinho, galizézinho, eles ficam cantando e fazendo barulhinho aqui, e os irmãos não reparam não, vão ficar na comunhão para vocês ouvirem esse testemunho da parte do Senhor para vocês, né? E, como eu estava dizendo, né, irmãos, é interessante que a gente já tenha essa qualidade por conta própria, que é a capacidade de nos colocar no lugar de outras pessoas, né? Quando você vê algo acontecendo com uma pessoa, alguma situação, você procurar não julgar. Porque para nós, irmãos, que somos servos do Senhor, o Senhor diz que o julgamento dele primeiro, né, a correção dele vem primeiro para a casa dele, certo? Então você pode ter certeza absoluta que se você está buscando o Senhor de coração e você julgar alguma pessoa sem o alvará de Deus, né, irmão? Sem antes consultar a Deus por que aquilo está acontecendo, o Senhor então pode vir a te provar da mesma maneira que aquela pessoa estava ali, para você entender, né, que na sua vida também acontece, né? E a gente aprender a ter mais temor a Deus e esperar um pouco mais antes de julgar, certo? Então, irmãos, foi assim que aconteceu. Eu estava descendo um morro ali, dirigindo, né? E tinha um semáforo e o sinal ficou no amarelinho, né? Para aquele sinal de alerta, né? Para poder diminuir a velocidade, porque já estava para fechar, né? Nisso, irmãos, tinha um carro, dois carros na minha frente, né? E o carro que estava na minha frente desceu um pouquinho rápido e o outro carro da frente, acho que ele ficou com medo daquele carro bater atrás dele, ele soltou um pouquinho o freio e foi parar lá no meio da avenida, né? Mas eu, irmão, que eu estava lá de longe e não sabia o que estava acontecendo, eu só observei assim, né? E pensei comigo, né? Falei, gente, que cara mais sem noção, né? O cara parou no meio da avenida agora, porque tinha um semáforo na frente também, né? Onde parou um monte de carro e ficou pertinho da avenida. E tinha esse semáforo atrás que era o que nós estava parado. Então não dava nem para ele ir para frente e também não dava para ele dar uma resinha, porque o outro homem que desceu rápido estava parado bem na faixa. Então ele ficou bem no meio da avenida. E nisso os carros que estavam vindo de cá, né, que estavam tentando atravessar ali, não conseguia atravessar ali de maneira nenhuma, porque ele ficou com o carro dele bem no meio da avenida parado. O pessoal começou a buzinar muito, né? Porque é a avenida movimentada. E eu olhando lá de longe, né? Pensei comigo, falei, nossa, mas como tem gente que tem umas capacidades de fazer umas coisas dessas, né? Parar no lugar errado e agora tá aí, né? Para não falar, né, irmãos, o que eu pensei, né? Falar, que cara mais burro, né? Os irmãos, desculpa a palavra, mas foi o que passou na minha cabeça naquele momento, né? Sem temor a Deus, sem nada. E segui em frente, certo? Segui adiante ali. E, irmãos, eu fui para frente um pouquinho, precisei de ir lá fazer um xerox de um documento, certo? No que eu precisei fazer o xerox do documento ali, eu fui lá rapidinho e fiz. E na hora de ir embora, irmãos, eu dei a volta lá por cima de novo e voltei no mesmo lugar, né? Que aquilo ali tinha acontecido, estava descendo ali de novo para pegar a avenida e ir embora para minha casa, né? Irmãos, na hora que eu estava descendo a avenida, eu estava chegando pertinho do semáforo, o semáforo ficou amarelo, eu vi que tinha um monte de carro na frente assim que não ia dar para me atravessar e diminuí a velocidade para me parar no semáforo. Nisso estava vindo um carro atrás de mim, desceu em alta velocidade e ele desceu tão rápido, irmão, que eu falei, esse carro vai bater em mim, né? E com medo do carro bater em mim, eu soltei um pouco o freio e deixei o carro descer para frente. Irmão, na hora que eu deixei o carro descer, eu fiquei parado bem no meio da avenida. No mesmo lugar que o rapaz estava parado, meu carro ficou parado também, entendeu? E na hora assim eu só pus a mão, meu Deus, olha onde que eu parei. E só veio na minha mente assim, ó, né, aquela pergunta do Senhor assim, e aí, ele é burro ou ele passou por um aperto? E na hora o Senhor me fez entender o que tinha acontecido com aquele rapaz ali, né, me pondo no mesmo lugar dele. E foi aí que eu comecei a entender, né? Foi o dia que o Senhor despertou meu coração que Ele está atento a essas coisinhas, né? E que a gente não deve julgar, para que o Senhor também não venha colocar a gente naquela mesma situação, irmãos. Porque, né,
tem muita gente passando por batalhas espirituais, e aí vem alguém e fala, não, essa pessoa tem esquizofrenia, essa pessoa tem... né? Existem os casos de doença real, existe o caso que a pessoa precisa de fazer um tratamento, irmãos, mas tem casos ali que a pessoa está passando algo que você não conhece. E você tem que esperar, você não pode sair por aí julgando ou danificando o nome daquela pessoa, né, irmão? Porque às vezes você fala coisas daquela pessoa que você pode queimar a imagem dela, você pode atrapalhar ela a arrumar um trabalho, você pode atrapalhar ela com a família e tudo, né? Porque você está falando algo que você não conhece, certo? Semelhante também, teve um outro dia, já foi um pouco mais, na minha opinião, engraçado, né? Eu fiz no amor de Deus, então Deus também me tratou com muito amor naquele dia, né? Eu estava assim andando de carro, né? E tinha um rapaz fazendo caminhada, correndo, né? E eu estava num dia muito alegre, irmãos. E na hora que eu passei por ele, né? Eu virei e falei assim, opa, vamos aí, tá? Fica firme, né? E passei, né? E sorri, ele deu um tchau para mim assim, né? E eu passei alegre vendo ele fazendo aquela caminhada ali, certo? E aí eu lembro que à tarde também eu fui no campo de futebol correr um pouquinho, né? Fazer uns exercícios. E na hora que eu estava correndo, irmãos, passou um ônibus, né? Um ônibus lotado de pessoas, tinha mais ou menos umas 30 pessoas. Uns 15 colocou a cabeça de fora lá, irmãos, e tudo começou a gritar, é isso aí, vamos correr, vamos fazer um exercício, né? E eu dei um joia para eles também. E lembrei na hora daquele rapaz da manhã, né, que eu tinha brincado com ele, e o Senhor também passou ali também e permitiu daquele rapaz, né, comemorar e brincar ali junto comigo. Então, o Senhor Jesus, né, ele disse assim que quando a um desses pequeninos você fizer algo, a ele mesmo você está fazendo, certo? Então, quando você ajuda uma pessoa, você colabora com alguma pessoa, você está colaborando com o próprio Jesus Cristo, porque ele habita em todos os seres humanos que está na Terra, né? Agora, quando você também atrapalha alguém ou ofende alguém, o Senhor também está vendo aquilo ali que você está fazendo, porque o Senhor habita naquela pessoa também, e o Senhor não se agrada disso, né? E se o Senhor tem amor na sua alma, e com certeza ele tem, ele vai procurar uma forma ali de te corrigir e de te fazer entender, né? E se pôr no lugar daquela outra pessoa. Isso é em todas as áreas da nossa vida, né? O Senhor, ele permite que nós nos ponhamos de vez em quando no lugar de outras pessoas para a gente saber, né, o que é que aquela pessoa estava passando. Então, o meu convite para você hoje, né, e se o conselho for bom, é que você procure evitar de julgar as pessoas para que você não tenha que sentir na sua própria pele, né, o que é estar no lugar de alguém, certo? Eu louvo e glorifico a Deus pela oportunidade aqui de estar passando essa parte para vocês. Só o nome do Senhor Jesus Cristo seja hoje eternamente louvado. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. O Senhor Jesus abençoe grandemente cada um de vocês. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.